Fala pessoal da Igreja no Sistema de Blumenau, Inc. Blumenau, aqui é o Vini. Eu estou muito feliz em poder compartilhar uma mensagem com você e eu espero que o Espírito Santo fale contigo, que a graça e o amor de Deus seja manifesto no seu coração e eu tenho certeza que juntos construiremos esse pensamento. Vai lá, chama todo mundo, compartilha essa live com alguém, tenho certeza que vai servir tanto para você quanto para a sua família. Amém? Hoje eu quero falar sobre cuidado, bondade e descanso. Talvez são termos que durante essa nossa caminhada cristã são tão falados na igreja, mas como nós podemos aplicar isso na justiça de Deus e na graça de Deus, não é? Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de afago, a gente fala de aquela pessoa que tem um cuidado com você, não é? Um carinho com você. Cuidado pode ser falado de carinho, pode ser falado entre amor, entre outras coisas. Mas como Deus vê o cuidado dele para conosco, não é? Talvez nós pedimos, Deus, cuida de mim. E Deus está falando assim, mas entenda que além de você pedir para que eu cuide de você, já existe o meu cuidado sobre você. Olha só. O segundo ponto é a bondade. Existe uma passagem, e essa passagem eu amo, e você pode ver aí, conferir nas escrituras, você pode ir na tradução, que vai falar assim, ó, que nós caminhamos de fé em fé e de glória em glória. E talvez isso fica muito distante de nós, não é? Mas o de fé em glória, quando você vai traduzir o glória, é bondade. Uma das ramificações de glória é bondade, e isso é maravilhoso. Então, de fé em fé e de bondade em bondade, Ele cuida de nós. E o terceiro ponto, isso aqui é só o título para você entrar junto comigo nessa mensagem, é descanso. Nós precisamos crer e confiar na obra consumada e entender que Ele mesmo, olhando toda a criação, Ele descansou. Mas para isso nós vamos ler o texto de Mateus 6, 26, e eu espero que você seja extremamente abençoado com essa mensagem. Entenda algo. Muitas vezes nós estamos esperando uma grande revelação, algo muito doido da parte de Deus para que a nossa mente possa expandir ou algo do tipo. Mas Deus tem falado algo comigo, eu tenho sentido que vai fazer sentido para você que está me assistindo. Talvez é o tempo, talvez até mesmo nessa quarentena, de nós voltarmos e olharmos aquilo que é base para que a gente possa caminhar daqui para frente. Entenda algo, não existe um novo normal, existe um novo tempo. Não existe algo para nós fazermos e conquistarmos a vida que nós tínhamos. Existe uma vida e uma maneira diferente de ver como nós vamos alcançar isso nesse próximo tempo. Então não é tempo de nós valorizarmos, talvez você valorizou muito tempo Satanás na sua vida e tudo era do diabo, mas eu quero dizer algo para você. Pegue esse tempo, por mais que existam 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas vendo tudo isso e falando, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é de Deus, isso não é. Não é de Deus, mas voltando para a mensagem, como nós podemos mudar isso? A gente só muda a nossa maneira de viver quando a gente muda a perspectiva a qual nós olhamos para isso. Então você pode ver que no plano nós temos algumas cadeiras aqui. Eu posso ficar triste por estar aqui conversando com você sobre isso e olhar aqui não tem ninguém. Mas por mais que aqui não tenha 200 lugares vazios, o importante é o teu coração estar cheio. As nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias e talvez você já ouviu isso naquele Facebook que a sua tia repostou essa frase, mas ela é verdade. Então vamos voltar para a mensagem, eu quero falar hoje sobre cuidado, bondade e descanso e eu tinha te convidado para abrir em Mateus 6, 26, eu sei que já deu tempo aí de você abrir. Enquanto você abre eu vou tomar um gole do meu café aqui, chama todo mundo, ainda dá tempo, tenho certeza que essa mensagem vai continuar falando com você. Olha só o que está escrito em Mateus 6, 26. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros. Bom, a ênfase desse versículo está na sua próxima continuidade. Mas observem as pessoas que têm uma vida diferente da sua. Como Deus fala que observem os pássaros. Olha só. Vamos acabar com o fariseu que existe dentro de nós? Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em seus celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Ok. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Eu já falei muitas vezes sobre essa passagem e o que eu acho interessante aqui é que a gente sempre foca o seguinte, olha os passarinhos.
Eles não têm o que comer e não se esforçam para isso? Por que você tem se esforçado para conquistar aquilo que ele fez por você? Essa é a máxima desse versículo, que é muito boa. Mas eu começo a puxar para uma outra parte, aonde, olha só, eu vou trocar aqui com muito temor e muita liberdade no espírito, eu quero trocar algumas frases aqui que vai fazer sentido para você. Observem as pessoas as quais você julga. Observem as pessoas as quais não creem na mesma coisa que você. Elas não estão se esforçando nem buscando o mérito próprio de Deus, e muito menos guardando o favor delas para si. Por quê? Porque o Pai Celestial as alimenta. Essa passagem de Mateus 6:26 remete ao filho, à história do filho pródigo, aonde o outro filho que estava dentro da casa do pai tinha tudo, mas ele não usufruía disso, porque ele guardava para si. Aquele boi, você pode abrir lá na passagem do filho pródigo, aquele boi que o pai mata para fazer a festa para o filho que está retornando, era o boi que o outro filho cuidava. Por isso a ênfase é onde ele fala o seguinte: pai, você está dando para ele o boi do meu trabalho? Eu aqui trabalho, aquele que não faz nada vem e usufrui daquilo que é meu. E aí o pai fala no final: filho, você não compartilha porque você não entende o porquê. O que é meu é seu. Tá, volta para esse versículo aqui. E aí ele fala assim: acaso vocês não são mais valiosos que esses pássaros? Acaso você não é muito mais valioso do que os seus problemas? Acaso você não é muito mais valioso aquilo que você se incomoda? Acaso você não é muito mais valioso do que olhar para a situação daquele irmão que fez tudo que aos seus olhos é errado e ele continua tendo algo de Deus? Aqui é um versículo que vai contra a religiosidade existente dentro de nós. Deixa eu ler para você de novo. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Observe, existe algo incrível nesse tempo. Essa mensagem está sendo expandida. Há muito tempo já existem pessoas que abriram caminho para que eu possa falar livremente isso para você. E deixa eu te falar algo. O filho mais velho estava olhando para o mais novo e ele não conseguia ver ele se alimentando daquilo que era dele. O filho, quando ele vem, e aí ele quer voltar como servo, pois ele desejou e não comeu a comida dos porcos. Por quê? Porque nós temos uma linhagem. Você tem uma linhagem. A palavra fala que nós somos sacerdócio real, geração santa, geração de reis e sacerdotes. Aquele filho que saiu de casa, ele também era representado como essa linhagem. Mas Vini, você está falando da passagem do Antigo e do Novo Testamento. Quando nós olhamos a tipificação de Cristo nesses dois contextos, começamos a ver que tudo se interliga. E aí ele desejou comer e não comeu, porque olha só, talvez você está desejando comer aquilo que Deus... Não sei se eu falo isso ou não falo, mas eu espero que você possa abrir o seu coração para essa mensagem. Talvez você está desejando comer aquilo que Deus não tem para você. Você está sentado numa mesa onde você quer comer lavagem. Deixa eu te falar algo. Quando nós somos filhos de Deus, uma vez filho, sempre filho, e a gente pode comprovar isso na Bíblia, mas é papo para outra hora. Uma vez Jesus em nós, nada está lá na Bíblia. Nada pode nos afastar do amor de Deus, nem altura, profundidade, potestades, etc. e tal. Somos filhos amados do Senhor. Então, ele estava lá desejando comer a comida dos porcos. E por que ele não comeu? Porque por mais que você se considere estar na lama, por mais que você se considere o pior pecador de todos, por mais que você se considere a escória da sociedade, você um dia tendo encontrado com Jesus, as pessoas vão ver esse Jesus em você, e até mesmo as pessoas que podiam te oferecer lavagem, não vão deixar você comer isso. Já assistiu o Rei Leão? Lembra quando, se você não assistiu, desculpa, eu vou te dar spoiler, mas lembra quando Simba sai da sua tribo, onde ele foi criado, aonde ele foi estabelecido para estar, e aí ele encontra Timão e Pumba? Acho que sim. E aí ele vai para a tribo deles. Então, aquele leão imponente, eu não quero aqui criar guerra com os vegetarianos, você pode comer o que você quiser, eu estou conjecturando o exemplo do filme. Ele é convidado a comer a comida que Timão e Pumba comia. O que Timão e Pumba comia? Comia larvas que existiam dentro daquela árvore. Talvez você foi convidado para uma tribo e está comendo larvas dentro de uma árvore. Embora a comida de Simba era a carne mais rica das espécies do qual ele era o predador. Isso é muito importante porque fala muito sobre o cuidado de Deus e talvez você está esperando o cuidado de Deus, mas você ainda não recebeu o cuidado de Deus.
Cuidado de Deus não é pedir Deus me abraça, mas é dizer o seguinte: Senhor, obrigado porque o Senhor sempre me abraçou. E é isso que eu fico feliz, é nessa verdade que eu creio e é nessa mensagem que eu vou morrer pregando, porque acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Bom, o favor e a graça do Senhor, ele não é egoísta. Se chegou em você, certamente não é para que você retenha em você. Por que que ele usa esse exemplo dos pássaros? Não posso falar o porquê exato, mas posso ser inspirado por Deus para desvendar os mistérios das Escrituras. Você já viu... Bom, quando eu era pequeno, eu não tinha em casa History Channel. Eu tinha que assistir o Richard. Você já assistiu o Richard? Eu sei que você já assistiu o Richard. Já assistiram o Richard, a galera que está gravando aqui? O Selvagem. E ele ensinava umas coisas bem legais. Eu ia para casa da minha avó e lá tinha History, então tinha lá o Animal Planet, onde eu ficava tipo assim, cara, vendo todos os animais. E sabe de algo que eu nunca esqueci? Como os pássaros, a mãe alimenta o filho. O passarinho vai abrir a boca, a mãe vai pegar e vai colocar com o bico a comida dentro da boca do passarinho. Posso dizer algo? Todo dia de manhã a fêmea, ela sai, o macho sai, traz a comida, a fêmea pega a comida e serve na boca do filho. O filho não fez esforço nenhum para comer. O filho não fez esforço nenhum, ele estava no ninho, protegido no ninho, e ali não tinha uma dispensa de alimentos. Ela ia, pegava algo fresco e trazia. Assim como no tabernáculo era a mesa, outra hora eu falo sobre mesa com você, e ali em cima da mesa era colocado os pães da presença. Os pães da presença, era necessário que esses pães pudessem ser novos todo dia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dai-nos o nosso pão de cada dia. O cuidado de Deus não é sobre acumular aquilo que Ele me dá, é sobre crer e confiar que eu não terei falta de nada. É igual quando agora a gente está nessa era, eu não quero ficar falando disso, mas deu toda a onda do Covid e as pessoas foram no mercado e estocaram comida nas suas casas. Isso não tem nada a ver com Deus. Estou dizendo para você não fazer isso. Deus, Ele não fala para você estocar o favor dEle, porque o favor dEle é diário. E aí a gente começa a ver que o cuidado de Deus é muito mais sobre eu receber Ele do que eu pedir Ele. Ele cuida de cada detalhe, Ele cuida de mim, de você, e por isso precisamos crer nessa verdade. Mas todos nós temos uma área das nossas vidas que não anda. Já percebeu isso? Como assim, Vini? Somos completos em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com o Pai. Ok, agora pega isso tudo, coloca no seu coração e olha para a área da sua vida que você gostaria de estar diferente hoje. Ok, todos nós temos. Eu posso voltar aqui no futuro e eu acredito que eu quero conhecer você da comunidade na igreja no sistema de Blumenau. E eu acredito que no futuro eu posso voltar aqui com a minha esposa, com os meus filhos. O ministério, graças a Deus, já tem frutificado, tem sido incrível lá. Mas trazer algo novo e compartilhar com você isso. Mas essa é uma área da minha vida que eu posso crer que existe e ainda não vejo manifesto em mim. Ok? Beleza. Agora, o que eu faço para que isso aconteça? Vini, mas é utópico você falar disso. Não é, porque a palavra de Deus me dá o respaldo para dizer o seguinte: se fé é certeza das coisas que são como se não fossem, se fé é a convicção dos fatos que são e eu não vejo, eu posso crer, mesmo não pegando, que já existe. E pega essa frase para você. Não é aquela frase de efeito para você postar no seu stories. Fique à vontade se você quiser fazer isso. Mas o futuro só é lindo porque Jesus está lá. Vini, mas o futuro, o dia de amanhã pertence a Ele. Sim, por isso mesmo. Não, mas viva cada dia o seu mal. Não, mas depende do que eu vivo cada dia o meu mal. O meu mal não significa que eu vou viver uma vida em maldição. Ei, viver cada dia o seu mal é saber que dia tem um começo e um fim, não que o dia vai ser um dia ruim. Entenda algo, tudo isso faz parte do contexto onde eu estou falando de cuidado e bondade. Aqui, essas áreas da nossa vida que não andam, entre aspas, eu coloquei aqui, são aquelas áreas que nós precisamos exercitar a fé. E o meu convite para você é abrir mão da sua fé. Eu sei que você veio de uma série onde você aprendeu fundamentos de fé, mas eu quero dizer algo para você. Se você tem a sua fé fundamentada nos seus conceitos, na sua força, essa fé apenas servirá para celebrar as suas conquistas. Mas no dia mau, ela não vai ser a aspirina que você toma e fica bom. A fé de Deus, que é dom de Deus, é aquilo que eu creio, que eu acesso nele, aplico em mim e manifesto em você. Essa é a fé de Deus.
Quando eu creio na fé de Deus e eu pego esse conceito de fé, eu entendo que fé não é... Por que estamos falando de fé? Porque eu estou falando de bondade, ok? De fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de bondade em bondade. Então, quero deixar aqui o contexto para você entender por que eu estou falando isso. Quando eu aplico a fé de Deus em mim, eu canalizo o poder de Deus para externalizar em você. Deus não vai mudar a sua situação, pare de crer nisso. Deus vai te mudar na situação e a mudança dele em você mudará todo um ambiente. Não tente pedir para Deus mudar o corona se você não entender a sua perspectiva em relação a ele. Até porque ele não tem nada a ver com isso. Também é papo para outra hora. Então, quando você olha para essa situação no macro, você começa a pegar a perspectiva de Deus sobre esse assunto, e aí é como se você realmente cresce naquilo que ele diz, que nós somos imagem e semelhança como ele é, e daí você passa a olhar como ele vê. E é assustador, porque se nós entregamos para ele aquilo que eu ainda não vejo, ele se encarrega de fazer por mim. E aí, sobre cuidado, bondade e descanso, e caminhando já até para o final, é uma mensagem breve, porque é algo que você tem que aplicar no seu dia a dia, como eu aplico no meu. Bom, cuidado é aquilo que eu recebo, não é? Ele cuida de mim, e eu não peço para que ele cuide, não é mesmo? Quando uma criança pequena machuca, ela automaticamente ela vai ou chorar ou vai sentir aquela dor. Então o pai, ele nem pergunta se ela precisa de ajuda, o pai ajuda. Só que ajuda não é penitência, ajuda não é pedido de socorro, ajuda não é sentimento de dó. A ajuda de Deus para comigo é o cuidado que ele tem comigo. Então, e aí, quando Deus cuida de mim, ele é bom nas áreas onde eu não vejo acontecer. Talvez você tenha uma visão de construir algo no futuro e isso não tenha sido suficiente na sua vida. Então, Deus é bom para te ajudar. Como que é a ajuda de Deus? É o poder dele em mim manifesto em você. Então, a bondade dele é manifesta naquilo que eu não vejo, e aí Deus usa N motivos e pessoas para que isso aconteça. E aí, então, quando a gente entende sobre cuidado, bondade, e agora falando sobre descanso, que é o ponto final, eu quero ler com você aqui mais 2 versículos, onde nesses versículos nós vamos entender a magnitude dessa mensagem. Tudo que eu disse até agora aqui é para que a gente chegue nessa parte. Olha só. Eu separei aqui um trecho que eu quero comentar com você, que é o seguinte: antes de tudo, Deus já estava cuidando de nós, não é? Aqui ele fala em Mateus 6:26, o seguinte: Deus abençoou, aqui é o próximo. Acaso o seu valor não está, você não é mais valioso do que os pássaros? Tá, acaso vocês não são mais valiosos do que os pássaros? A minha pergunta e o meu questionamento é, Deus olha para essa situação e fala assim, ó: acaso você não entende que o meu cuidado e a minha bondade com você é diferente de todos os outros seres? É isso que Deus está falando. E aí eu olho para o valor que está no sacrifício de Jesus. Sacrifício que se deu por uma obra completa. Quando ele olha a obra completa dele, ele descansa. Deus não descansou em algo pela metade, Deus descansou em algo completo. Se hoje nós podemos descansar é porque cremos na obra completa de Deus. E essa é a verdade que nós precisamos seguir, senão a mensagem que Jesus fala faz sentido. O meu fardo é leve. Venha a mim vocês que estão cansados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham em mim vocês que pela religião não conseguem crer, porque barreiras foram levantadas para que isso não aconteça. Cheguem em mim e percebam que nós estamos descansando em algo que foi feito. E quando descansamos nessa verdade, olha o que a mensagem vai dizer em Gênesis 2, verso 3. Esse é o momento que eu tomo meu café e você comenta aí na sua casa o que você está achando. Fala assim, olha mãe, ele fala fino, mas faz sentido. Eu sei que você pensou isso. Em Gênesis 2, verso 3, fala o seguinte: Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo. Tem gente que não vive do 7º dia, né? Mas Jesus já pagou por isso. Pois foi o dia que ele descansou de toda a obra de sua criação. Olha só. Deus abençoou o 7º dia. Estou falando muitas vezes papo para outra hora, porque eu sei que nós vamos nos ver bastante aqui. O 7º dia é o dia de hoje. Doideira, não é? E o declarou santo.
Nós vivemos santificados por Ele. Depois que Jesus morre, depois que Cristo morre, o 7º dia se chama agora eternidade. Outra hora a gente conversa sobre isso. Continua aqui no cuidado, bondade e descanso. Pois foi o dia que Ele descansou de toda a obra de sua criação. Não tinha como Ele descansar em algo que não era terminado. Bom, eu ainda tenho alguns minutos, eu quero conjecturar com você. Pensa comigo o seguinte. Eu sei que eu não tenho cara disso, mas eu já ajudei o meu pai e já pintei uma parede na minha casa. E quando eu estava pintando essa parede, nós estávamos pintando toda a parede, tá? Então agora você vai imaginar comigo. Usa a sua imaginação, até porque a sua imaginação é fruto do Espírito Santo. Então eu estou pintando a parede, ok? Se eu terminasse ela toda, eu iria olhar para a parede terminada e pintada e eu iria descansar nessa verdade. Por quê? Porque agora que eu terminei a obra que eu estava fazendo, eu posso descansar. Por isso que muita gente viaja de férias e não consegue descansar, porque não contempla aquilo que terminaram de fazer. A palavra de Deus fala que melhor o fim das coisas do que o seu início. Mas continua comigo aqui. Então vamos supor que naquele dia eu estava muito cansado e eu falo para meu pai, pai, vamos deixar esse quadrado branco aqui, eu estou pintando tudo de azul. E vamos pintar amanhã? E aí eu vou dormir e eu fico assim, poxa, não pintei. Não pintei. Ah, eu devia ter terminado, devia ter um pouquinho mais, existe essa força dentro de mim. E aí você dorme, mas não descansa. Por quê? No outro dia você tem algo para cumprir. Então, a justiça de Deus, sei que você já está craque nisso, mas um dos pontos que eu gosto de falar sobre a justiça de Deus é que Ele olha para a obra da criação e Ele fala que tudo é perfeito e aí Ele descansa nisso. Então, quando eu pinto toda a parede, termino ela e olho para ela, eu descanso na obra consumada. Ei, por isso que a igreja tem tentado pintar a parede, mas não entenderam que para Jesus não precisa segunda mão. A igreja tem tentado pintar mais um pouquinho porque estão tentando pagar o que foi pago. Você sabe disso, eu sei. Mas é bom ficar fresco na nossa mente porque eu sei que você já assistiu outras coisas por aí e colocou em xeque o que você acredita. E o meu convite, agora que a gente já teve uma conversa franca aqui, não abra mão dos seus princípios. Não abra mão. Por mais que chamem de louco, por mais que não concordem com você, por mais que olhem para você e falem que isso não faz sentido, eu quero dizer para você que a mensagem da graça só faz sentido quando ela muda a minha vida para mudar a sua. E aí existem muitas pessoas com discursos graciosos e com uma vida desgraçada. Minha mãe não gosta que eu fale essa palavra, mas essa é a verdade. Então, quando a gente vê que Deus abençoou o 7º dia, o declarou santo, a gente viu que Ele descansou de toda a sua obra da criação. E em Efésios 1:4 fala o seguinte, antes mesmo de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo Jesus, para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ei, esse amor é inexplicável, não tem como nós entendermos isso, por isso nós cremos e recebemos isso. Porque Deus, Ele cria o mundo, Ele descansa da obra da sua criação, mas eu e você fomos pensados antes de toda a criação, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Por isso, o 7º dia é declarado santo, porque a partir do 7º dia, nós nos tornamos escolhidos e filhos amados dEle, para que nós possamos ser enxertados na videira que dá bons frutos, e essa é a verdade em qual nós precisamos andar. E aí, então, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dEle. E essa é a mensagem que eu tenho para você neste momento. O cuidado, a bondade e o descanso é entender que Ele cuida de mim, que a bondade dEle é por mim e que o descanso dEle foi no dia que Ele criou tudo e viu que tudo era bom. Como eu pego essa mensagem e eu faço sentido na minha vida? Bom, o primeiro ponto, para terminar, não sou coach, mas vou te dar 3 pontos. O primeiro ponto é, entenda que existem pensamentos que vão te perseguir. Primeiro ponto, pensamentos que perseguem. Segundo ponto, barreiras que te impedem. Terceiro ponto, Ele derrubou essas barreiras. Para terminar mesmo, eu quero te dizer o seguinte.
A palavra de Deus fala para nós não construirmos nada pela força do meu braço. Porque, se eu pego esse café, eu tenho que me esforçar para pegar ele. Ok? Então, se eu construo a minha vida cristã pelo meu esforço e pela força do meu braço, eu vou construir barreiras que me impedem de chegar a Deus. Mas se eu creio na força de Deus evidente em mim, essa é a força que derruba todas as barreiras para que eu seja cuidado por Ele, entenda a bondade dEle, entenda o descanso dEle. E quando nós cremos nessa verdade, começa a ser evidente nas nossas vidas. E quando isso é evidente na minha vida e na sua vida, pode ter certeza que aonde havia morte, haverá vida, aonde havia discussão, haverá reconciliação, onde havia briga, haverá paz. E aí nada disso que eu falei faz sentido se o meu discurso for gracioso e a minha vida não for. Vini, está dizendo então que eu preciso deixar evidente isso. Já falei que vamos terminar várias vezes, mas agora é sério. Em Salmos 1 vai falar o seguinte, que nós somos como árvores plantadas à beira de riacho, que no devido tempo dá fruto e a folhagem não seca. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no devido tempo daremos fruto e a nossa folhagem não seca. Por quê? Porque nós estamos em Jesus Cristo. Seremos o mesmo com Ele para sempre. Como diz em João 17, aquele que vida eterna é crer em mim, que eu continue crendo e conhecendo a Ele. E no devido tempo dá o seu fruto. Imagina se você fosse um pé de morango e desse fruto todos os dias. Você pode olhar para quem for consumir isso e achar muito legal. Mas a vida cristã não é sobre consumir os frutos, e sim sobre dar os frutos no tempo certo. Quando nós precisamos... Deixa eu corrigir. Nós precisamos focar na verdade que a minha folhagem e a sua não seca. E não que no devido tempo nós damos os frutos. O ruim dessa história é que muitas pessoas querem estar com você pelos frutos que você dá. Mas a boa notícia é que Jesus olha para nós e fala assim: ei, essa folhagem não seca. E essa verdade é a que eu creio. No devido tempo eu dou o meu fruto, mas a minha folhagem é para sempre a minha intimidade com Ele, é para sempre o meu amor para com Ele. Por mais que Ele me amou primeiro, eu estou aqui para amar a Ele também. E aí eu entendo que cuidado, bondade e descanso faz sim parte da vida com Deus. Amém? Quero orar com você nesse momento. Quero declarar sobre a sua vida o que foi falado aqui. Quero, junto com você, compartilhar dessa oração. E assim eu espero que você não olhe para mim, mas sim que eu possa ser a ponte que te leve para Cristo. Descanse nessa verdade e entenda que Deus é bom, Ele é sempre bom. Jesus, te agradeço por todas as pessoas que te assistiram, todas as pessoas que ouviram da tua mensagem, todas as pessoas que compartilharam daquilo que o Senhor falou. Pai, que isso surta efeito em nós e que as nossas vidas possam ser cada vez mais vidas graciosas perante a Ti. Eu te agradeço pela oportunidade de poder aqui na Igreja no Cinema em Blumenau compartilhar com esses irmãos algo tão fresco da parte do Senhor que, em primeiro lugar, fez sentido para mim. Assim eu peço que faça sentido para o resto do seu povo também. Que o Senhor continue nos abençoando, que sua mensagem continue viva em nossos corações. E assim eu oro em seu nome. Amém.